meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, com muita saúde, muitas encomendas, em nome de Jesus. Gente, hoje eu venho com essa linda bolsa, que tá mó febre aí na internet, gente, essa bolsa. Esses dias que eu tava dando uma caminhada aí pela net, e aí eu vi muitas fotos dessa bolsa, desse modelo de bolsa. E ela é de fora, esse modelo vem de fora, né, é, dos estrangeiros, como dizemos. E aí eu fiz uma versão para vocês. Aí eu vou chamar ela de bolsa russa, porque eu fiz através, eu caminhando pela Pinterest, que é o aplicativo que eu já falei para vocês. Eu vi um começo de um gráfico, até escrito à mão, só que ele tá todo escrito em russo, tá? Então aí eu vi mais ou menos lá, tem as três primeiras carreiras no gráfico, e aí eu completei, fiz a minha versão aqui pra vocês, porque a gente não pode ficar fora dessa moda, né, gente? Todo mundo fazendo a bolsa do momento e a gente não, nós não estamos sabendo. Então, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa, tá? Já vou falar pra vocês, durante o vídeo eu fiz, na verdade, uma vermelha. E durante o vídeo eu falei pra vocês que iria fazer outro modelo de alça, tá? Porque essa, nas fotos que tem, a maioria delas é uma alça já pronta, que você só prende ali e coloca a alça. Então, aqui por perto de casa eu não achei a alça já pronta. Então, eu fiz assim, dessa forma. Essa ficou uma bolsa de mão, tá? E a alça dela ficou bem reforçada, eu expliquei pra vocês como que faz. E aí eu vou passar esse vídeo, a primeira versão dela, porque depois eu vou fazer uns outros também. Esse tipo de acabamento. Então, nesse vídeo eu vou passar esse modelinho aqui pra vocês, de alça e esse acabamento. Então, depois, pra mim já passar o vídeo logo, pra vocês já começarem a fazer, já começar a vender, eu vou passar esse vídeo e depois eu vou vir com outros vídeos, com outra versão de alça e outra versão de acabamento, tá? Eu já vou colocar logo pra vocês já ir fazendo, que eu já prometi na live, vocês estão doidas pra fazer, doidos, tá bom? Então, gente, eu medi ela, pra vocês terem uma noção, ela de largura ficou com 33 centímetros e de altura ficou com 38 centímetros. Eu fiz com o barbante normal, barbante 6, e eu fiz com a minha agulha 4, como quem acompanha aí, a minha agulha 4 é aquela agulha mais antiga. Então, ela equivale a uma agulha 3,5, tá? Então, você pode fazer com a agulha 3,5, se o seu ponto for muito largo, você pode até fazer com uma agulha número 3. Tá? Não fiz ainda com barbante 8, mas acredito que dê também. Ela só vai ficar maior e um pouco mais pesada. E de peso, gastou, nesse modelo com essa alça, foi gastado 300 gramas de barbante, tá? Eu pesei direitinho, como eu costumo fazer pra vocês, e gastou 300 gramas de barbante. Tá? Então, essas informações aí iniciais, eu passei tudo no vídeo. Só a única coisa que eu falei durante o vídeo que eu ia passar, ainda nesse vídeo, uma outra versão. Só que eu comprei até falei no final pra vocês, comprei uma argola pra fazer um modelo de alça e esqueci a sacola no mercado, né, gente? A pessoa. Então, aí depois eu venho com outros vídeos com outras versões. O vídeo da base principal vai ficar sendo esse mesmo, que eu passei toda essa parte. E depois eu venho com outros modelos de alça e de acabamento, tá bom? Já falei bastante para começar o vídeo. E vamos lá então, gente, trabalhar, tá bom? Se estiver gostando, já dá um joinha e se inscreve aí no canal. Um beijo e vamos lá! Então, a nossa bolsa é bem fácil de fazer. Nós vamos precisar de dois lados iguais. Então, eu já fiz o meu primeiro lado e agora o segundo lado eu vou fazer junto com vocês. Depois nós montarmos toda a bolsa, tá? Ficou uma gracinha e é super fácil. Vamos iniciar fazendo 38 correntinhas. Do laçado inicial, eu já conto essa correntinha como a primeira. Se você faz um nozinho e depois começa a fazer, pode fazer do jeito que você tá acostumado. Eu já começo a contar uma correntinha. 2, 3, 4, vou fazer 38 correntinhas. Então, depois de fazer as 38 correntinhas, agora nós vamos trabalhar do lado direito da correntinha. Sempre eu falo pra vocês, quem tá iniciando agora, esse lado que ficam essas saliências é o lado avesso. Aqui é o nosso lado direito da correntinha. Vou laçar, contar a partir da agulha
8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou laçar, na 8ª correntinha eu venho e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, faço 2 correntinhas de separação, vou pular 2 correntinhas de base, na 3ª faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 correntinhas de base, na 3ª eu faço um ponto alto. Eu vou fazendo até o final das correntinhas, faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, na 3ª faço um ponto alto. Vamos fazendo assim até na última correntinha, que vai dar certinho um ponto alto no final. Eu cheguei até o final das correntinhas, fazendo do jeito que eu falei pra vocês. 2 correntinhas, pula 2 de base e faz um ponto alto. Então, nós ficamos com 11 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer 2 correntinhas de separação. Eu viro o meu trabalho, você pode virar antes ou depois, e venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Faço novamente 2 correntinhas de separação, venho no próximo ponto alto de base e em cima dele faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo ponto alto e faço um ponto alto. Nós vamos fazer assim até esse ponto alto, tá? Antes do ponto alto final, no penúltimo ponto, nós vamos fazendo assim, 2 correntinhas sobre o ponto alto de base e faz um ponto alto, até este ponto. Penúltimo ponto. Então, trabalhei até esse ponto antes da viradinha e ficaram nessa parte 10 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou laçar sem fazer correntinha de separação e dentro dessa argolinha que ficou, onde iniciamos, onde a gente virou e começou na 8ª correntinha, né, essa parte. Vou fazer 8 pontos altos aqui dentro. Sem correntinha de separação. Faço o primeiro, segundo, terceiro, um seguido do outro, sem correntinha de separação, até completar 8 pontos. Então, eu fiz aqui na nossa viradinha 8 pontos altos. Agora, eu laço sobre esse ponto alto, que é o primeiro daqui pra lá que vamos trabalhar. Faço um ponto alto, sem correntinha de separação, tá? Só laça e sobre esse ponto faz um ponto alto. Agora, vamos trabalhar igual trabalhamos aqui. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou vir no próximo ponto alto, sobre ele fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. 2 correntinhas e vou fazendo assim até o último ponto alto. 2 correntinhas de separação e sobre ponto alto de base, um ponto alto. Vamos fazendo assim até esse último ponto. Vem trabalhando desse jeito até o último ponto alto, depois dessa linha que eu arremato depois. Então, aqui desse lado também ficamos com 10 espacinhos. Separado de 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, vamos virar o trabalho. Agora, eu vou virar e depois fazer as correntinhas. Vou fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. 2, 3 e 2 correntinhas para dar esse espaço. 1, 2. Fiquei total de 5 correntinhas. Venho no próximo ponto alto.
e faço um ponto alto sobre ele. Duas correntinhas de separação, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto sobre ele. E assim nós vamos fazendo até este ponto, tá? Esse é o penúltimo, nós vamos fazendo até esse ponto antes daqueles 8 pontos que fizemos da curvinha. Então, eu venho trabalhando dessa forma, duas correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até esse último ponto antes dos 8 pontos da nossa curva. Então, trabalhei até o ponto alto antes da nossa curva, onde foram feitos 8 pontos. Fiquei novamente com 10 espacinhos nessa parte. Agora, daqui eu vou fazer duas correntes. E no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. Faço duas correntes. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, assim, nós vamos fazer os 8 pontos da nossa curva. Vou fazer duas correntes e sobre ponto alto de base, um ponto alto. Então, vamos repetir os 8 pontos altos, só que separado por duas correntinhas. Duas, e no próximo faz um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo, um ponto alto. Assim, vamos trabalhando toda a curvinha aqui da nossa bolsa. Uma, duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse ponto que já faz parte aqui da parte reta, faço um ponto alto. E agora, nós vamos repetir, igual fizemos do outro lado, esses quadradinhos. Então, vou fazer duas correntinhas, ponto alto de base, fazemos um ponto alto sobre ele. Duas correntinhas, ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. E aqui vamos repetir os 10 espacinhos. Fazendo duas correntinhas sobre o ponto alto de base, um ponto alto. Vamos fazendo assim até o último, que nós, contando de baixo para cima, a terceira correntinha, vamos fazer um ponto alto. Trabalhei todos os pontos altos separados por duas correntinhas. Aí, aqui no último, contamos de baixo para cima. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira, introduzimos dentro dela e fazemos um ponto alto. E aqui ficamos novamente com 10 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, vamos virar o trabalho sobre 3 correntinhas. 1, 2 e 3. As 3 correntinhas valem como nosso primeiro ponto alto. Aí, vamos aqui no espaço de duas correntinhas e vamos fazer 2 pontos altos. Sobre o ponto alto de base, fazemos um ponto alto. Então, nessa volta, nós vamos fazer toda em pontos altos. Aqui no espaço de duas correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos. Sobre o ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. E no espaço de duas correntinhas, 2 pontos altos. Ponto alto de base, um ponto alto sobre ele.
Vamos fazendo assim, para as duas correntinhas, 2 pontos altos, sobre o ponto alto de base, um ponto alto. Vamos fazendo assim até esse primeiro ponto antes da nossa curva. Trabalhamos todos os pontos altos até o primeiro ponto alto antes de fazer a curva. Até aqui nós ficamos com 31 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que subimos, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, sobre ponto alto de base, ponto alto. Então, daqui do começo até aqui antes da curva, nós ficamos com 31 pontos altos. Agora, nos espaços da curva, nós vamos fazer, dentro de cada espaço, são 2 correntinhas. Mas aqui dentro, nós vamos fazer, nessa parte da curva, 3 pontos altos aqui dentro. 2 e 3. Sobre o ponto alto de base, fazemos um ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas, na parte da curva, fazemos 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Sobre o ponto alto de base, faço um ponto alto sobre ele. E assim eu vou fazer até esse pontinho aqui, no começo desse lado. Para cada espacinho da curva, vamos fazer 3 pontos altos, sobre o ponto alto de base, um ponto alto. E aqui ficamos com 35 pontos altos, contando no primeiro espaço da curva, onde fizemos 3 pontos altos dentro do espaço de 2 correntinhas, sobre ponto alto fizemos ponto alto. Então, aqui nós tínhamos contado 31 desde aqui do começo até esse pontinho antes da curva. Então, contando o primeiro espaço da curva até o último espacinho da curva, onde trabalhamos 3 pontos altos, eu fiquei com 35 pontos altos. Agora, vamos trabalhar os 31 pontos altos dessa parte reta, igual nós trabalhamos aqui, fazendo do mesmo jeito. Esse primeiro ponto alto, faço ponto alto sobre ele. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Sobre ponto alto de base, faço um ponto alto. Então, vamos fazer assim todos os pontos altos, até aqui na terceira correntinha, onde vamos fazer um ponto alto também. Ela fica assim mesmo, tá, gente? Porque aí na próxima a gente vai aumentando. Então, pra fazer a curva, nessa carreira ela fica meio onduladinha assim mesmo, não fica tão retinha. Todos os pontos altos, aqui no último, contamos a correntinha de baixo pra cima. 1, 2, 3. Na terceira, introduz dentro da correntinha e faz um ponto alto. Agora, está ficando assim. Agora, vamos virar o trabalho, começar uma outra volta. Então, até aqui nós temos aquela parte do meio, e depois viemos trabalhando uma volta, depois voltando. Então, temos a parte do meio, 2 carreiras com os espacinhos e uma carreira que fizemos toda fechada, em ponto alto. Então, para essa carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e fazer 2 correntinhas, que fica sendo um espaço de 2 correntinhas. Porque aqui nós vamos contar 2 pontos altos de base, no terceiro vou fazer um ponto alto. Aqui vamos começar a repetir os nossos espacinhos, separado por 2 correntinhas. Então, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto. E assim nós vamos fazer até ter 10, completar 10 espacinhos, tá? Que é antes da nossa curva.
Então, formamos aqui 10 espacinhos, separados de duas correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui chegamos no início da nossa curva. Aqui nós vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base. E no segundo ponto, fazer um ponto alto. Faz uma correntinha de separação, pula um pontinho de base. E no segundo, faz um ponto alto. E assim vamos trabalhando a nossa curva, até termos 18 espacinhos separados de uma corrente. Então, aqui eu já tenho 2, vou trabalhar mais 16. Fazer uma correntinha de separação, pular um ponto de base, e no segundo, fazer um ponto alto. Vamos fazendo assim até o final da curva, e vamos ficar com 18 espacinhos de uma correntinha. Trabalhamos toda a curva, fazendo apenas uma correntinha de separação e pulando um ponto de base. Aí, ficamos com 18 espacinhos de uma correntinha. Agora, vamos começar a trabalhar aqui na lateral, fazendo novamente igual fizemos desse lado, duas correntinhas de separação, pulando 2 pontos de base, e no terceiro, fazendo um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pula 2 pontos de base, e no terceiro, fazendo um ponto alto. E assim vamos fazer também desse lado, igual fizemos desse, vamos ficar com 10 espacinhos separados de duas correntes. Tá? Ok, eu tenho 2, vou fazer mais 8 e volto com vocês. Até aqui eu fiz 9 espaços, quando começou a contar o espaço de duas correntinhas, aqui eu vou fazer o último espacinho. Faço duas correntinhas, aí conto as correntinhas de baixo pra cima, uma, duas, e na terceira, introduzimos dentro dela e fazemos um ponto alto. E assim finalizamos essa volta. Tá? Aqui, contando, aqui é o nosso meio, então, uma, duas, três, 4. Estamos na quarta volta, agora vamos iniciar a quinta voltinha. Vamos virar o trabalho. Fazer 3 correntinhas, para dar altura de um ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Aí, vamos começar a fazer a mesma coisa. Vamos repetir os 10 espaços, separado por 2 correntinhas, nessa parte reta. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer assim até completar os 10 espaços até esse ponto. Então, até aqui, antes da curva, ficamos com os 10 espacinhos na parte reta, separado por 2 correntinhas. Agora, essa carreira, na parte da curva, também nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. Faço 2 correntinhas e sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, e assim eu vou fazendo toda a curva. 2 correntinhas de separação, e para cada ponto alto de base, fazemos um ponto alto. Então, na curva também vão ser as 2 correntinhas de separação, e depois também na parte reta. Tá? Então, essa carreira é toda separada por 2 correntinhas. Eu tô falando assim para vocês identificarem melhor, que aqui a parte reta foram 10 espacinhos. Aqui nós vamos repetir os 18 espacinhos que fizemos na carreira anterior, só que na carreira anterior a gente fez com uma correntinha de separação. Nessa carreira vão ser 2 correntinhas de separação. Então, até aqui, vão dar 18 espacinhos na parte da curva. Então, ficamos na parte da curva com 18 espacinhos, separados por 2 correntinhas. Agora, vamos começar a parte reta, onde vamos repetir também esses 10 espaços separados por 2 correntinhas. Então, faço 2 correntinhas e no próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. Então, nesse trabalho, nós estamos trabalhando em carreira de ida e volta. Nós vamos e voltamos. Então, a partir da parte do meio,
Agora, nós estamos, ó, aqui a parte do meio, a gente conta como parte do meio, né? Então, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é a nossa quinta carreira. Então, nós vamos, depois vamos voltar novamente. Tá? Vamos fazendo assim até o último pontinho, onde vamos fazer o ponto alto, o último ponto alto na terceira correntinha contada de baixo pra cima. Então, trabalhei os 10 espacinhos aqui na parte reta. Agora, o último ponto alto eu vou fazer na terceira correntinha contada de baixo pra cima. Uma, duas, três, vou introduzir dentro da correntinha e fazer meu último ponto alto. Agora, nós vamos voltar novamente. Assim, eu terminei minha quinta volta, tá? Que a parte do meio você deixa de referência. Então, a partir da parte do meio, ó, temos uma, duas, três, quatro, cinco. E pra cá também, parte do meio, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora finalizamos nossa quinta volta. Para começar a nossa sexta volta, vamos virar o trabalho novamente, já que estamos trabalhando em carreiras de ida e volta. Subimos 3 correntinhas, da altura de um ponto alto, e 2 correntinhas de separação. E durante toda essa carreira, nós vamos trabalhar com 2 correntinhas de separação em toda a volta. Então, vamos fazer 2 correntinhas e para cada ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto sobre ele. Tanto na parte reta, 2 correntinhas, como na parte da curva, vamos trabalhar sempre assim, fazendo 2 correntinhas de separação, no ponto alto de base, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser igual à anterior, tá? Essa é a nossa sexta volta, vai ser a mesma coisa. Vamos fazer toda a volta separadas por 2 correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos fazer os 10 espaços aqui da parte reta e aqui na parte da curva, vamos repetir os 18 espaços separados por 2 correntinhas. Nós vamos começar aqui a parte reta novamente, trabalhar assim e finalizar aqui o último ponto alto na terceira correntinha contada de baixo para cima. Então, eu estou aqui no início dessa sexta volta, eu vou fazer toda essa voltinha separada por 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto de base. Tá? Eu vou fazer, aí aqui eu finalizo com vocês essa volta número 6. Fiz meu penúltimo ponto, agora 2 correntinhas para finalizar a sexta volta. Na terceira correntinha, contando de baixo para cima, uma, duas, três, introduzir dentro da correntinha e fazer um ponto alto. Assim, finalizamos a nossa sexta volta. Até agora, nosso lado da bolsa, o primeiro lado tá ficando assim, tá? Então, aqui nós temos a referência no meio, aí já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco e 6 voltas. Lembrando, nós estamos trabalhando ida e volta. Agora, vamos começar a nossa sétima volta, que vai ser toda em pontos altos também. Aí, nós vamos subir 3 correntinhas na lateral, onde temos os 10 espacinhos de 2 correntinhas. Vamos fazer no meio, nas 2 correntinhas, 2 pontos altos. E na parte da curva, nós vamos fazer em cada espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos altos. E no ponto alto de base, um ponto alto. Aí, vamos fazer juntos, então. Aqui, finalizamos a sexta volta, eu vou virar o trabalho. E aqui, vou fazer 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Uma, duas e 3. Então, nessa primeira parte, a parte lateral, onde temos 10 espaços, antes de chegar na nossa parte da curva, para cada 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. E no ponto alto de base, fazemos um ponto alto sobre o ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sobre o ponto de base, um ponto alto sobre ele. Então, vamos fazendo assim, sobre os 10 espaços da lateral,
Aí, depois daqui, vamos iniciar fazendo 3 pontos em cada espaço. Trabalhamos, então, sobre os 10 espaços, do jeito que eu falei pra vocês. Ponto alto de base, um ponto alto sobre ele, e no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, aqui, vamos iniciar nossa parte da curva. Aí, para cada espaço de 2 correntinhas, em toda a parte da curva, nós vamos trabalhar em cada espacinho 3 pontos altos dentro de cada espaço. 1, 2 e 3. Sobre ponto alto de base, fazemos um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2, 3. Sobre o ponto alto de base e ponto alto sobre ele. E assim, vamos trabalhando toda a nossa parte da curva. Para cada espaço de 2 correntinhas, vamos fazer 3 pontos altos nessa parte. Para ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. Então, aqui trabalhei a parte da curva, nos espaços de 2 correntinhas, fazendo 3 pontos altos. Para você não se perder, você sempre conta 10 espaços na parte reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse é o último ponto da parte reta. Aí, a partir daqui, nós ficamos com os pontos altos, 3 pontos altos que fizemos no espaço de 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, trabalhamos toda a curva, aí depois aqui novamente você conta 10 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui finalizou a nossa curva. Agora, vamos começar a parte reta novamente, onde vamos fazer apenas 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. E sobre o ponto alto de base, um ponto alto. Então, aqui eu tô na parte reta, que terminei a última parte, o espacinho de 2 correntes da parte curva, onde fizemos 3 pontos altos. Aí, sobre ponto alto de base, ponto alto. Aí, eu contei os 10 espacinhos, terminou aqui. Aí, a partir daqui, a parte reta, vou fazer apenas 2 pontos altos para cada espaço de 2 correntinhas. E sobre o ponto alto de base, faço um ponto alto. Vamos trabalhando assim até o final dessa parte reta. Ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. Vamos trabalhando até o final e finalizamos juntos. Vamos trabalhar o último espacinho de 2 correntinhas. Vamos fazer 2 pontos altos. E aí, vamos contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, introduzir e fazer um ponto alto para finalizar essa 7ª volta. E assim, finalizamos a nossa 7ª volta. Gostaram de saber quantos pontos? Então, aqui, ó, do início, que viemos fazendo os pontos altos até o primeiro pontinho da curva, nós ficamos com 31 pontos altos. Aí, contando o primeiro espacinho, os 3 pontos altos, até o final desses 3 espacinhos, ficamos com 71 pontos altos, tá? Na parte da curva, desde o primeiro espaço, os 3 pontos altos, até aqui, o último espaço da curva, onde tem 3 pontos altos, sem contar com esse ponto. Ficamos, então, daqui até aqui com 71 pontos altos. E aí, contando esse primeiro ponto da parte da curva até o final, ficamos com também 31 pontos altos. Então, 31 nessa parte reta, 71 na curva e 31 nessa parte reta também. Vamos iniciar nossa 8ª volta. Vou virar o trabalho. Começar a nossa 8ª volta. E aqui vou fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas para começar o nosso primeiro espacinho. Vou pular 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. E assim, nós vamos fazendo até completar os 10 quadradinhos da parte reta. Aqui eu já tenho 2,
Então, eu vou fazendo até completar 10 espacinhos. Pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Aqui eu tenho 3, vou completar meus 10 espacinhos desse jeito que eu mostrei. E a gente faz juntas. Fizemos os 10 espaços, separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base aqui da parte reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, vamos começar a parte da curva. Aí, nós vamos fazer apenas uma correntinha de separação, pular um ponto de base e no segundo, fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pular um ponto de base, no segundo, fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, no segundo, faz um ponto alto. E assim, nós vamos fazer toda a nossa parte da curva, tá? Fazendo apenas uma correntinha de separação e pulando um ponto de base. Toda a nossa curvinha, vamos fazer desse jeito. Então, trabalhamos aqui na nossa 8ª volta, os 10 espacinhos separado por 2 correntinhas da parte reta. Aí, contando o primeiro espacinho que fizemos a curva, pulando apenas um ponto de base, fazendo uma correntinha, ficamos com 36 espacinhos. Contando desde aqui até aqui, ficamos com 36 espacinhos separados por uma corrente. Agora, vamos fazer desse lado, igual fizemos aqui, os 10 espaços separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontos de base. A parte reta, então, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, o terceiro faço ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Vamos fazendo assim, então, toda a nossa parte reta, que vamos ficar com 10 espacinhos. Fiz meu penúltimo espaço, 2 correntinhas, aí conto a terceira correntinha, daqui do início, venho no meio da terceira e faço um ponto alto. E assim finalizamos a nossa 8ª volta. Nossa 9ª volta, vamos virar o trabalho. Fazer 3 correntinhas para dar o espaço do ponto alto. 2, 3 e 2 correntinhas de separação. Nessa parte reta, nós vamos repetir os 10 espaços. Separado por 2 correntinhas, e no ponto alto de base, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Vamos fazer os 10 espaços da parte reta. Aqui fizemos os 10 espaços da parte reta, separado por 2 correntinhas. Agora, vamos começar a fazer a parte da curva, onde temos 36 espacinhos separados por uma correntinha da carreira anterior. Agora, nessa carreira, nossa 9ª carreira, nós vamos separar por 2 correntinhas. 1, 2, vamos repetir os 36 espacinhos, mas agora separado por 2 correntinhas, e não mais uma, igual a carreira anterior. Tá? Então, vamos repetir 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vamos repetir os 36 espaços da parte da curva, mas agora fazendo 2 correntinhas de separação. Sair fazendo as 2 correntinhas e sobre ponto alto de base, um ponto alto. Assim, até fazermos os 36 espaços da parte curva. Então, agora, nessa 9ª volta, fizemos os 10 espacinhos, separados por 2 correntes, depois na curva, também começamos a fazer, aí ficamos com 2 correntinhas, aí ficamos com os 36 espaços da curva, separados por 2 correntinhas. Aí, agora, vamos finalizar a carreira fazendo os 10 espaços aqui da lateral, também separado por 2 correntinhas. Então, aqui eu fiz os espaços 36 na parte curva, agora vamos fazer os 10, 1, 2 correntes separadas por 2 correntes, fazendo ponto alto sobre ponto alto na parte reta. 2 correntinhas,
Sobre ponto alto de base e um ponto alto. As duas correntinhas, vou no último ponto, vai fazer o último ponto. Então, conto uma, duas, três, na terceira correntinha, de baixo pra cima, fazemos um ponto alto. E assim finalizamos a nossa nona carreira. Vou virar o trabalho, agora para começar a nossa 10ª carreira. A nossa 10ª carreira, nós vamos fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e 2 correntinhas de separação, para fazer o primeiro espaço. Sobre o ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Nessa 10ª carreira, nós vamos trabalhar toda a volta dessa forma, tanto os 10 espaços da parte reta, como os 36 espaços da parte curva, e depois também os 10 espaços da outra parte reta. Nós vamos trabalhar com 2 correntinhas de separação e fazendo ponto alto sobre ponto alto de base, durante toda a carreira assim, tanto na reta como na curva. 2 correntinhas de separação sobre o ponto alto de base, ponto alto sobre ele. 2 correntinhas, ponto alto de base, ponto alto sobre ele. Então, vamos fazendo assim durante toda a nossa volta número 10, tá? Vou fazer toda a minha aqui e finalizo com vocês. Tô chegando no final da 10ª carreira, onde por toda a carreira nós fizemos 2 correntinhas de separação e um ponto alto para cada ponto alto de base, tanto na parte reta como lá na nossa parte da curva. Aqui para finalizar o último ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas de baixo para cima e faço o último ponto alto dessa carreira. E assim finalizamos a nossa 10ª carreira. Fazer a nossa carreira de número 11, vou virar o trabalho. Fazer 2 correntinhas, que vai dar a altura de um meio ponto alto. Agora, por toda essa carreira, nós vamos trabalhar em meio pontos altos. Para cada espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 meios pontos altos. Meio ponto alto você laça, vem aqui por dentro, puxa a laçada, vem no barbante, puxa uma laçada e passa por dentro de tudo. E assim, para o espaço de 2 correntinhas, fizemos 2 meios pontos altos. Em cada ponto alto de base, nós vamos fazer sobre ele um meio ponto alto também. Meio ponto alto no espaço de 2 correntinhas, vou laçar, introduzir aqui por dentro, puxar, ficou com 3 linhas na agulha. Aí, laço, passo por dentro de tudo. E assim, fazemos um meio ponto alto. Então, durante toda essa carreira, nós vamos fazer, no espaço de correntinhas, 2 meios pontos altos e sobre o ponto alto de base, nós vamos fazer um meio ponto alto sobre ele. Então, assim vai ser feita toda a nossa carreira, tanto na parte da nossa reta, como na parte da curva, e voltando aqui para finalizar a outra parte reta também. Vai ser trabalhado somente assim. Vamos laçar, vir no espaço de 2 correntinhas e fazer 2 meios pontos altos. Sobre o ponto alto de base, faço um meio ponto alto sobre ele. E assim, vamos fazendo durante toda a carreira. No espaço de 2 correntinhas, 2 meios pontos altos. E no ponto alto de base, um meio ponto alto sobre ele. Então, assim, vamos fazendo até o final da nossa carreira, de número 11. Vamos dar toda a volta desse mesmo jeito, até chegar aqui no final, tá? Eu vou fazer a minha e volto para finalizar com vocês. Chegando aqui nos últimos pontos, aqui no espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 meio pontos altos. E na terceira correntinha de baixo para cima, segunda ou terceira. Vou introduzir aqui no meio e fazer um meio ponto alto. Assim, nós finalizamos mais essa carreira, que é a nossa carreira de número, aqui é o meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
nossa carreira de número 11. Agora, gente, eu vou trabalhar aqui nessa parte reta, fazer um acabamento aqui. Então, aí eu venho pra cá, ó, da onde terminamos mesmo, nós terminamos aqui. Daqui eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Ó, nós finalizamos assim, de lado. Aí eu coloco na parte reta aqui, que eu vou fazer o acabamento. Coloco assim, a parte oval ficou lá pra baixo. Aí eu venho aqui, fiz as 3 correntinhas, venho aqui no meio, ó, desse meio ponto alto e faço um ponto alto. E faço um ponto alto. Aí aqui nesses acabamentos, nessa parte reta, eu vou trabalhar em pontos altos. Primeiro uma carreira de ponto alto, depois uma de ponto baixo. Aí subi as 3 correntinhas, né? Vocês viram, prestaram atenção, nós estávamos assim de lado que terminou a volta. E aí eu venho pra cá, faço as 3 correntinhas e aqui ainda no meio ponto alto eu faço um ponto alto. Agora, em cada espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Ó, faço 1 e 2. Aí eu pulo esse ponto alto de base, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Pulo esse de base, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Aqui eu venho no meio desses pontos, essa aqui é a carreira que a gente fez toda em ponto alto. Aí esse ponto alto aqui ficou de ladinho. Aí eu venho aqui no meio dele e faço 2 pontos altos. Venho aqui no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Então, para cada espaço aqui dessa parte reta, nós vamos fazer 2 pontos altos. O ponto alto que ficou aqui de base, que no caso que a gente estava trabalhando assim, agora estamos trabalhando assim. Esse aqui a gente pula e vai no espaço e faz 2 pontos altos. Assim até o final aqui dessa partezinha reta. Tá? Eu pulo essa parte, vou aqui pro espaço, faço 2 pontos altos. Então, venho aqui, onde ficou o ponto alto de lado, da onde estava, da nossa volta que a gente estava indo e vindo, né? Aí ficou aqui de lado, eu venho aqui no meio e faço 2 pontos altos. Então, eu vou fazer assim até o final dessa parte. Onde tiver esse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Onde eu tiver o ponto alto deitado, eu venho aqui no meio e faço 2 pontos altos. Aí, essa partezinha do meio a gente pula, tá? Então, cada espaço, vamos fazendo 2 pontos altos, até o final dessa parte. Ó, gente, aqui eu cheguei no meio, onde tem aquele fio pra gente arrematar. Aí, eu venho e deixo ele por dentro. Ó, vou fazendo um ponto alto e ele vai ficando escondido lá, depois eu arremato ele. Faço daquele jeito, que separa 3 fiozinhos para um lado e 3 para o outro e arremato. Aí, aqui fiz 2 pontos altos, pulo esse daqui, vou no espaço e faço 2 pontos altos. Assim dá certinho, tá, gente? Eu tinha tentado fazer assim, esse ponto aqui também que tá no meio, aí fica muitos pontos. Então, assim, ele fica mais certinho, tá? Em cada espacinho, ó, eu ainda tô pegando um fio lá do arremate, fazemos 2 pontos altos. Eu vou continuando do mesmo jeito. Aqui tô chegando no finalzinho, aqui no espaço, faço 2 pontos altos. Aqui no nosso meio ponto alto, que a gente subiu pra começar, que foi as correntinhas, né? Onde a gente fez meio ponto alto, venho aqui no meio e faço um ponto alto. Aqui eu faço só um. Aí, eu venho bem no cantinho aqui pra ficar certinho, ó, pego aqui no meio dessa correntinha que a gente tinha feito pra iniciar e faço um ponto alto. E aí, nós terminamos o acabamento aqui dessa parte. Dessa parte reta. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço uma correntinha pra dar altura de um ponto baixo. Aí, eu venho aqui ainda no primeiro pontinho, eu introduzo aqui. A correntinha é só pra dar altura, gente. Só pra dar altura. Aí, venho no primeiro pontinho pra ficar bem retinho e faço um ponto baixo. Aí, agora, em todos os pontos altos, nós vamos fazer um ponto baixo sobre eles, tá? Ó, pra cada ponto alto de base, nós vamos voltar essa parte fazendo
um ponto baixo, tá? Não precisa apertar tanto o ponto, faz normalmente, nem tão largo, nem tão apertado. Aí a gente volta essa parte onde fizemos tudo em ponto alto, agora a gente volta fazendo pontos baixos, tá? Para cada ponto alto de base, faz um ponto baixo. Aqui tô chegando no final, faço um ponto baixo. E aqui bem no cantinho, onde eram as correntinhas, venho aqui no meio e faço um ponto baixo. E assim a gente finalizou essa parte reta. Lá tá a parte oval, aqui tá a parte reta da nossa bolsa. Sim, finalizamos uma parte da nossa bolsa, tá? Então, aqui você pode cortar o fio, dar uma laçadinha e puxar. Só que eu já fiz uma parte, tá? Então, você vai fazer uma parte, cortar, dar uma laçadinha e dar uma puxadinha no fio pra não soltar. Eu já fiz minha outra parte, tá? Então, ó, aqui já dei uma laçadinha e já cortei o fio e ficou assim. Depois eu arremato essa parte. Aí, quando você fizer a primeira, você corta e separa, deixa ela separada. Essa daqui, como é a minha segunda parte, eu não vou cortar o fio. Quando eu chegar aqui, eu vou continuar com o fio e agora eu já vou começar a unir com a outra parte da bolsa, tá? Então, você faz a primeira parte, corta e reserva. Aí, quando você estiver na segunda parte que você terminar, você não corta mais o fio, que agora nós já vamos começar a emendar uma parte na outra. Já fiz um lado e arrematei. Aqui é o segundo lado, aqui a parte reta. Eu venho aqui no último pontinho e fecho com ponto baixo. Agora, como eu tenho duas bolsas para fechar, então eu vou mostrar para vocês alguns jeitos de fazer o fechamento dela, tá? Uma eu vou fazer de um jeito e a outra eu vou fazer do outro. Então, o primeiro jeito que podemos fechar nossa bolsa, eu vou fazer o lado direito do lado que nós fizemos toda a volta dela, sem ser aqui na parte reta onde nós demos a volta com meios pontos altos. Então, aqui você tem o direito do ponto e o avesso do ponto, que fica assim. Então, a segunda parte vocês não cortam o fio, tá? A primeira corta, igual eu falei, e a segunda você deixa o fio sem cortar, porque daqui mesmo nós vamos fazer o fechamento da bolsa. Então, aqui eu tenho o lado avesso. Eu vou colocar esse primeiro jeito, os dois lados direito, lado direito com lado direito. Então, aqui eu tenho o lado direito dos pontos, meus pontos altos que a gente fez pra fazer o acabamento. Então, aí eu venho com a outra parte, que vejo onde é o lado direito também, porque aqui depois nós demos uma segunda volta, mas eu conto o lado direito desse lado maior, onde a gente deu toda a volta em meio pontos altos. Então, aqui também é o lado direito. Aí, eu vou colocar lado direito com lado direito das partes. Então, aqui eu tenho o lado direito dos pontos, meios pontos altos, e aqui eu tenho o lado avesso. Então, aí eu vou colocar direito, ó, aqui tá o lado direito, e aqui tá o lado direito. Aí, eu vou colocar direito com direito. Aí, eu venho aqui, acerto bem direitinho o cantinho, pra depois indo... Você começa certinho, depois vai ficando automaticamente toda ponto com ponto. Tá? Então, eu venho aqui onde finalizamos o acabamento. Aí, eu passo a linha pra cá, venho aqui no pontinho do cantinho, ó, aqui eu tenho o cantinho, aqui é a parte reta. Tô nas duas partes retas aqui junto. Aí, eu venho aqui bem no cantinho, passo o fio lá pra trás, venho aqui bem no cantinho, ver onde seja o canto. Aí, puxo pra cá e faço um ponto baixo. Então, aí agora, uma eu vou finalizar de um jeito e a outra de outro, pra vocês verem como que fica o acabamento. Aí, nós vamos aqui, ó, pegando um pontinho, que é o ponto, nós temos duas argolinhas. Então, tem essa de trás e essa da frente. Eu vou pegar somente a argolinha de trás. Ó, aqui também foi as correntinhas que subimos, mas aí você tenta... Sempre tem uma laçadinha lá e uma aqui.
Então, eu vou pegar essa laçadinha de trás. Eu vou lá, vou pegar a outra laçadinha de trás também. Ó, você vem aqui e vê onde que você pode pegar a laçadinha atrás. Puxo, trago pra cá e faço um ponto baixo. Aí, aqui também, eu pego uma laçadinha, a laçadinha de trás. Vou aqui no próximo ponto, pego a de trás também. Trago pra cá e faço um ponto baixo. Ó, pego a laçadinha de trás, aqui eu tenho duas laçadinhas. A de trás e a da frente. Ou a da frente e a de trás, como você preferir falar. Então, eu pego essa daqui, somente uma, vou do outro lado. Pego também essa, botei a da frente e a de trás, eu peguei a de trás. Puxo pra cá e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo ponto por ponto. Ó, pego essa laçadinha, pego a outra de trás, trago pra cá, faço um ponto baixo. Ó, pego essa laçadinha, vou lá, pego a de trás também, puxo e faço um ponto baixo. E assim vai fazendo por todos os pontos, tá? Você tenta alinhar bem direitinho, ó, pra ficar esse ponto com esse ponto. Você fazendo o cantinho certo, aí os pontos vão ficando certinho, porque tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados da nossa bolsa. Ó, aqui tem essa argolinha e essa. Eu pego essa, vou lá e pego a de trás também, trago pra cá e faço um ponto baixo. Aqui nós estamos do lado avesso da bolsa, tá? Nós deixamos lado direito com o lado direito, assim, e aqui nós estamos trabalhando do lado interno da nossa bolsa. Aí, esse acabamento fazendo desse jeito, depois, quando você virar a nossa bolsa pra deixar... Deixa eu virar aqui. Quando nós virarmos pra deixar do lado direito, ele vai ficar assim o acabamento, tá? Em toda a bolsa ele vai ficar assim. Depois a bolsa vai ficar assim, o acabamento fica assim, desse jeito, tá? Pegando as argolinhas de trás. Mas se você quiser, você também pode pegar as argolinhas da frente, fazendo a mesma coisa. Deixa eu vir aqui. Eu vou desmanchar onde eu já fiz. Eu vou fazer de novo. Agora, de um segundo jeito que você pode fazer. Aqui peguei o primeiro pontinho lá e fechei. Aí, aqui eu peguei a argolinha de trás. Eu posso pegar também a argolinha da frente. Vou vir aqui, pego bem direitinho a argolinha da frente desse lado e uma argolinha da frente desse lado. E aí, fecho com ponto baixo. Ó, venho aqui, pego essa argolinha, pego somente essa, puxo e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo também por todos, pontinho com pontinho. Tendo bastante cuidado para pegar um pontinho do lado do outro, para ficar bem certinho. Venho aqui e faço um ponto baixo. Pego essa de dentro, a argolinha, vou do outro lado. Pego também somente a de dentro, puxo e faço um ponto baixo. Aí, eu vou pegando ponto por ponto, em toda a volta. Pego esse de dentro, faço um ponto baixo. Venho aqui, pego essa argolinha, vou no ponto do outro lado, faço um ponto baixo. E assim, nós vamos fazendo por toda a volta, até fechar toda a lateral da bolsa. E faço um ponto baixo. Aí, quando você virar pro lado direito, esse acabamento fica assim. Fica dessa forma. Quando você virar a bolsa pro lado direito, onde nós vamos usar, aí esse acabamento fica assim. Aí, você vê qual acabamento que te agrada mais, tá? E agora, a vermelha que estávamos fazendo, eu vou fazer um outro tipo de acabamento, tá? Eu vou fazer o acabamento dela toda por fora. Mas aí, já mostrando pra vocês como que vocês podem ter a opção de fazer também,
tá? E você vê como que você acha que fica mais bonitinho. Agora eu vou passar a outra vermelha, que eu vou fazer o acabamento pro lado de fora. Outra forma também que vocês podem fazer é aqui eu fechei o primeiro pontinho, cantinho com cantinho. Aí você vem, em vez de pegar uma argola ou outra, você pega as duas argolinhas. Ó, vocês pegam as duas argolinhas de um lado, passo o fio pra cá, pego duas argolinhas do outro lado. Aí venho, faço um ponto baixo. Ó, pego o pontinho desse lado. Né, que aqui é onde nós tínhamos ponto alto, que a gente fez na parte reta. Então, não fica bem certinho assim as duas argolinhas, que aqui foi o ponto, meio ponto alto. Mas aí, você pega duas argolinhas de um lado e as duas do outro. Assim, na verdade, a bolsa fica mais forte, tá? Se você for carregar mais peso, ela fica mais resistente. Pega as duas de um lado, as duas do outro. Aqui eu tô trabalhando também direito com direito. Tá, ó, tá o direito aqui, o direito aqui. Eu estou trabalhando do lado avesso da bolsa, do lado de dentro. Aí você vem, pega as duas argolinhas aqui, as duas daqui. E faz um ponto baixo. E vai pegando pontinho por pontinho. E fazendo a mesma coisa. Aí, quando você virar, o acabamento vai ficar assim. Então, também fica bom. E aí, ela vai ficar mais resistente. Mas eu não vou fazer para pegar tanto peso, você pode fazer ela para ir na feira, essas coisas. E aí ela fica mais resistente, o acabamento fica assim, ao redor da bolsa, quando você virar. Tá? E você escolhe o jeito que você vai fazer. Agora, da vermelha, eu vou fazer o acabamento por fora. Ó, essa rosa eu tô fazendo, eu vou finalizar ela pegando a alcinha de trás, né? Aqui, lembrando, tá direito com direito, eu tô trabalhando do lado avesso da bolsa. Eu vou fazer assim, gente, aí vocês vão prestando bem atenção pra pegar cada pontinho, não pular nenhum ponto, pra depois não ficar feio, não ficar nenhum buraco, depois quando nós viramos pro lado direito, tá? Então, todos os pontos você tem que pegar, ó. Você vai indo ponto por ponto, sem perder nenhum. Vai prestando bem atenção, ó, pega um desse lado e desse lado. Vai fazendo ponto por ponto, sem perder nenhum, até chegar do outro lado. Gente, então, começamos a unir desse lado, onde lá começamos, eu uni só com uma argolinha, igual eu mostrei pra vocês, tá? Esse daqui eu uni pela argolinha de trás. Ó, aqui nós estamos do avesso e aqui assim vai ficar o direito. Aí, eu dei toda a volta, fui dando toda a volta, unindo pontinho por pontinho, vai ficando assim mesmo, tá? Ó. E depois, quando a gente abrir, ela vai ficar certinha, quando virar pro outro lado. E cheguei aqui do outro lado, vim unindo ponto por ponto, sem perder nenhum pontinho. Aí, agora também, como eu tenho duas pra finalizar, então eu vou mostrar dois tipos de alça pra vocês também. Aqui eu continuo igual eu tava, do lado avesso mesmo, tá? Aqui é o nosso lado avesso, aí depois, quando finalizar, nós vamos virar pro lado direito, tá? Do mesmo jeito que eu vim unindo. Agora, daqui, sem cortar o fio ainda, com o fio ainda lá no novelo, aí nós vamos caminhar, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até a altura aqui, ó, onde nós temos, contando aqui do meio da nossa bolsa onde começamos, aí fizemos essa carreira toda em ponto, fechada em ponto alto, e depois temos essa outra fechada toda em ponto alto. Então, eu vou caminhar em ponto baixíssimo até mais ou menos aqui, ó. Primeiro eu vou vir nessa alça. Ó, tô aqui onde finalizamos de fechar, aí eu tô aqui. Aqui é a nossa parte direita, né? Aqui nós estamos com as duas do lado avesso, aqui é a minha parte direita. Então, eu vou caminhar até mais ou menos aqui, a altura desse ponto. Depois dessa segunda carreira, se você olhar pelo meio da bolsa, que é o meio, aí fizemos a primeira carreira toda fechada em ponto alto, essas três vazadas, e a segunda toda fechada em ponto alto.
Então, eu vou caminhar aqui, ó, primeiro eu vou fazer desse lado a alça, aí eu vou caminhar com pontos baixíssimos até essa altura aqui, mais ou menos, tá? Porque aí nós vamos começar a alça daqui, ficar mais grossinha, não ficar tão fina a alça, então nós vamos começar daqui até aqui. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, tá? Pode fazer até 10 aqui, ó. Até 10 pontos você pode fazer. Então, eu vou caminhando com ponto baixíssimo até aqui, ó. A reta da nossa segunda carreira, lá por dentro de pontos altos, fechados. Então, eu venho aqui com a linha, ainda tô sem cortar o fio. Aí, eu vou caminhar, aqui é o nosso lado direito e aqui é o avesso. Então, eu vou ir caminhando com pontos baixíssimos, pegando a argolinha de trás, ó. Venho aqui, pego a argolinha de trás. Venho, pego a argolinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Venho, pego a argolinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Isso é pra gente não ter que ficar emendando várias vezes o barbante. Então, aí o que der pra ir fazendo emendado ainda, sem cortar, aí eu vou fazendo. Ó, venho aqui, faço um ponto baixíssimo e vou caminhando até chegar aqui, ó, nessa direção. Caminho com ponto baixíssimo, pegando só a argolinha de trás. Caminho. Ó, assim, eu tô quase chegando ali onde eu quero. Que é mais ou menos aqui, ó. Nesse pontinho. Vem aqui da reta, aí eu tanto pode fazer nesse como nesse. Aí eu vou caminhar. Caminhei até aqui com ponto baixíssimo. Aí depois que eu cheguei na altura que eu quero, lembrando que lá no nosso desenho, aqui é a nossa parte do meio, aí tem a primeira fileirinha que nós fizemos de pontos altos. Aí fizemos esses 3 quadradinhos de espaço, e aqui é a segunda carreira que fizemos em pontos altos fechada, tá? Então, eu caminhei até aqui, agora onde eu vou querer começar a minha alça, eu pego as 2 argolinhas, tá? Ó, aqui eu venho, já pego as 2 argolinhas, puxo pra cá e faço um ponto baixo. Até aqui eu caminhei com ponto baixíssimo, somente na argolinha de trás. Aí, aqui onde eu quero começar a minha alça, eu pego as 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer os pontos baixos até essa altura aqui, ó. Até o pontinho, que é da primeira fileira, fechada em pontos altos. Então, eu tenho vai dar 1, 2, agora eu vou pegando as 2 argolinhas, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu venho até esse ponto. Então, eu caminhei, aí comecei a fazer pontos baixos desde aqui, dessa carreira de pontos altos, até o final dessa daqui, ó. Então, eu fiquei com 9 pontos altos. Agora, eu vou começar a subir a minha alça. Se você quiser fazer mais fina, mais estreita, você também pode fazer, tá? E você vai mais ou menos, eu coloquei nessa direção, que é mais ou menos que vai vir desse lado e vai fechar desse lado. Nós vamos subir a alça aqui, fazer todo o comprimento que você queira também. E vamos caminhar e depois fechar ela aqui na mesma distância que iniciamos desse lado. Se você quiser fazer mais estreita, você faz menos pontos aqui nessa parte, tá? Então, o meu ficou com 9 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha e agora eu vou virar o trabalho. E a alça eu vou trabalhar também em carreira de ida e volta. Aqui, pra ficar bem quadradinho, bem retinho as 2 partes da alça, os 2 lados, aí eu fiz uma correntinha, venho ainda no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho o primeiro. Vou fazer o segundo, que a minha alça vai ser de 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
que é o primeiro que eu peguei as duas alcinhas e fiz um ponto baixo. Aí fiz os 9. Aí aqui eu faço uma correntinha novamente, vou virar o trabalho. De novo. Aí ainda venho aqui, fiz uma correntinha para dar altura, venho no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Assim vai ficando mais retinha as duas laterais da alça. Tá? Então, tem o primeiro, o segundo, terceiro, vou fazer os 9 pontos novamente. 4, 5, 6, 7, 8. Venho no último aqui, pego na correntinha que eu fiz pra subir e faço 9. Aí, faço uma correntinha, viro novamente, daí que enrolou aqui é barbante. Faço uma correntinha pra dar altura, viro, trabalho novamente e vou começar a fazer os meus 9 pontos de novo. Ó, venho aqui, no primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Faço o segundo até completar 9 novamente. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e venho bem aqui no cantinho, pego o último ponto. E o 9º. Então, você pode pegar as duas argolinhas para ficar mais certinho. E 9. Aí, aqui eu faço uma correntinha novamente e vou começar de novo. Viro o trabalho, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Vou contar os 9 e vou fazendo assim até da altura que eu quero da alça, tá? Essa daqui eu vou fazer uma bolsinha de mão. Então, eu vou fazer até o comprimento aqui desejado e depois nós vamos unir desse lado aqui pra prender, já terminar esse lado da alça, tá? Então, eu vou fazendo aqui, depois eu falo pra vocês quantas carreiras que eu fiz, tá? Que eu vou ver mais ou menos a altura que eu necessito. Então, eu vou fazendo desse jeito, faço os 9 pontos que eu tenho da alça. Se você quiser fazer mais estreita, você pode fazer, o mais larga também. Mas assim, eu acho que fica um bom tamanho. Ó, fiz os 9, uma correntinha, vou virar o trabalho e começar de novo, e fazendo até o tamanho desejado, tá? Eu vou fazer o meu aqui, aí eu falo pra vocês quantas carreiras que ficaram. E pra gente prender aqui desse lado e finalizar essa alça. Coloquei aqui pra vocês terem uma visão melhor. Vamos explicar o que fizemos até agora, né? Fizemos os dois lados da bolsa, aí depois viemos unindo, começamos ali, do jeito que eu expliquei pra vocês, viemos unindo toda a volta da bolsa. Aí, chegamos, na verdade, nós começamos aqui, né? Unir, aí fomos unindo até toda a volta, até dar toda a volta lá. Aí, quando chegou lá, a gente trabalhando aqui pelo lado, assim, ó, ela tá do avesso, aqui ela tá do avesso. Tá, lado direito com direito, e a gente fechou do lado avesso. Aí, aqui, quando eu cheguei na outra ponta, viemos caminhando com pontos baixíssimos, até chegar mais ou menos aqui, ó. Mesmo que você for fazer mais fina a alça, aí você faz mais ou menos entre essas duas carreiras de ponto fechado em ponto alto, tá? Então, no caso, eu fiz 9 pontos baixos, como eu expliquei, e fui trabalhando aqui, até aqui eu tenho 48 pontos baixos. Aí, eu vou medir, porque às vezes o ponto não é igual, né? Então, é melhor ter a medida pra vocês, que ficou mais ou menos. Ó, ficou 29 centímetros eu trabalhei da alça, tá? Aí, porque eu vou ter um tamanho, a tiracolo, de carregar assim com a mão a bolsa. Então, aí eu trabalhei os 29 centímetros, vim até aqui e parei desse lado. Parei, aqui tá onde eu fiz minha última carreira de pontos baixos. Agora, eu vou posicionar, ó, a bolsa tá aqui, aí eu vou posicionar, se você quiser fazer mais fina, você pode fazer. Aí, eu trabalhei aqui, assim, a alça, fui trabalhando pra cima,
Aí aqui eu vou posicionar dessa forma, ó. Vou colocar pra cá. E vou posicionar mais ou menos do mesmo tamanho que depois, quando eu for pegar a bolsa, depois eu vou até explicar que vocês podem dar um pontinho aqui pra ela ficar assim dobrada. Ou você vai fazer mais fino também, eu fiz assim mais grossinha. Aí eu vou posicionar mais ou menos no mesmo lugar que eu posicionei desse lado, ó. Então, tá aqui, assim. Aí eu vou virar e vou posicionar mais ou menos no mesmo lugar que foi do outro lado, pra prender aqui. Ó, então, aqui, foi posicionado mais ou menos aqui nesses pontos altos, fechados, e aqui desse lado também. Deixa eu colocar pra cá, vocês verem melhor. Ó, foi posicionado aqui a minha alça. Então, eu trabalhei assim, agora eu vou virar pra cá e vou colocar aqui, ó. Vou posicionar, se você quiser colocar um alfinete, alguma coisa pra segurar. Então, aqui é mais ou menos a posição, a mesma posição que está desse lado. Tá? E agora eu vou virar aqui, posicionei, aí você pode prender aí com alguma coisa, com alfinete, que aí depois, quando eu for colocar do lado direito, a alça vai ficar assim. Então, aí eu posiciono aqui, agora eu vou virar meu trabalho. Ó, vou virar pra cá, e aqui, sem cortar mesmo o fio, eu vou colocar lá na mesa agora a câmera pra mostrar pra vocês como que eu vou prender. Tá? Então, aqui, ó, mais ou menos na mesma distância que tá do outro lado, eu vou começar a prender os pontos aqui. Agora, eu vou lá e vou mostrar de pertinho pra vocês como que eu vou prender. Ó, continua posicionado assim. Aí, eu vou prender aqui esse lado da alça agora. Então, posicionei do jeito que eu mostrei pra vocês. Depois, quando a gente segurar, vai ficar assim a alça. Então, ali, ó, eu só fiz assim, dobrei pra cá e vim posicionar aqui. Então, aqui, ó, a carreira de pontos altos, aqui é aquela segunda. Então, tá mais ou menos aqui no começo. Aí, eu vou posicionar aqui no mesmo lugar. Primeiro, eu introduzo minha agulha. Aqui, que é mais ou menos a mesma posição do que tá do outro lado. E até agora eu não cortei o fio, tá? Aí eu venho pra cá, puxo e faço um ponto baixo. Porque esse daqui é o lado avesso. Então, nós vamos fazer o acabamento da alça aqui, depois vai ficar pro lado de dentro da bolsa. Se você quiser fazer com uma agulha de tapeceiro, também fica à vontade. Ó, venho no próximo ponto. Pego as duas argolinhas lá da alça. Trago pra cá e fecho com ponto baixo. Aqui já foi o meu segundo ponto. Vou no terceiro, e no terceiro lá da alça, pego as duas argolinhas, puxo pra cá e faço um ponto baixo. Se você quiser também pode fazer um ponto baixíssimo. Ó, venho nesse, vou no da alça, pego as duas argolinhas e puxo pra cá. Faço um ponto baixo. Venho no próximo. Puxo pra cá. Faço um ponto baixo. No próximo, pego o próximo da alça. E faço um ponto baixo. No próximo da alça. E faço um ponto baixo. Aqui vai ficar pro lado de dentro. E eu no próximo, aí pego bem no cantinho lá do último ponto da alça, introduzo bem no cantinho, puxo pra cá. Puxo pra cá e faço um ponto baixo. Aqui eu dou uma laçadinha. E agora eu vou cortar o fio aqui. E esse lado da nossa alça já vai ficar pronto.
Aqui eu corto o fio e depois a gente arremata esse fiozinho aqui que ficou. Esse daqui que ficou, depois a gente arremata. Então, assim, eu já tenho um lado da bolsa pronto. Vou mostrar pra vocês como tá até agora. Onde iniciamos a alça e aqui onde prendemos. E esse é o lado direito da bolsa. Agora eu vou virar, já fiz uma alça e a outra vocês vão fazer igualzinha a essa. Vou virar a nossa bolsa pro lado direito pra ver como que ficou. Até agora. Vou ajeitar aqui e mostro pra vocês. Até agora a nossa bolsa tá quase pronta, já fiz uma alça. Agora é só fazer a outra alça. Vou virar pro lado avesso novamente e trabalhar a alça do mesmo jeito que eu trabalhei essa, tá? Eu quis fazer a alça mais grossinha, aí na hora de segurar nós vamos segurar assim. Ou então quando você for levar no braço, ela fica assim, tá? Aqui o acabamento que eu fiz por dentro, esse acabamento eu fiz por dentro, então ela ficou toda assim, o fechamento dela. Ó, ela fica toda bem bonitinha o acabamento. Aí a outra vermelha eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um acabamento por fora, pra gente ver como que fica. Tá? Então, assim, vamos fazer a outra alça agora, aí vocês voltam aí o vídeo, que vai ser do mesmo jeito, pra mim não ficar tão longo o vídeo. E é só fazer a alça do mesmo jeito que a gente fez essa do outro lado, ó. Então, é mais ou menos nessa marcação, eu fiz com 9 pontos, mas se você quiser, você pode fazer ela mais estreita. Contanto que você faça entre essas duas carreiras aqui, essa carreira de ponto alto e essa. Você faça mais ou menos aqui no meio, pra depois ficar mais certinha a bolsa, equilibrada a nossa alça, tá? Então, agora vamos fazer a alça do outro lado, igual a essa, aí eu mostro essa finalizada e vou fazer o acabamento e a alça da outra vermelha, que aí vocês têm mais de uma opção de alça e de acabamento. Tudo, então vamos mostrar tudo, ó. Eu virei novamente minha bolsa pro avesso para poder fazer a outra alça, tá? Aqui eu virei ela pro lado avesso de novo. Então, aqui minha alça pronta já está aqui. Eu cortei o fio e aqui desse lado eu vou ter que emendar na própria bolsa. Então, eu venho aqui com a ponta do fio, ó, deixo bem certinho os dois cantos, um cantinho e o outro cantinho bem certinho, e venho na mesma posição que eu fiz essa alça. Eu vou olhar certinho aqui a posição que eu iniciei, foi mais ou menos aqui nesse ponto. Aí, eu venho aqui, você pode amarrar aqui o fio. Vou puxar, colocar pra cá. Eu vou dar dois nozinhos pra ficar bem preso. Que a outra nós continuamos com o barbante sem cortar e viemos caminhando, né? Essa daqui, como a gente cortou pra finalizar essa alça, essa então nós amarramos aqui na mesma posição. Ó, venho aqui onde eu amarrei, puxo, faço uma correntinha. Que vai dar a altura de um ponto baixo. Aí, daqui, eu já conto aqui como dou a correntinha pra altura, ó, venho aqui dentro novamente e faço um ponto baixo. Que aí ele fica mais certinho o ponto baixo. Depois a gente ajeita lá. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo. Nessa alça, eu tenho 9 pontos baixos. Então, eu vou fazer 9 pontos baixos aqui, ó. Tenho o segundo, terceiro, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui eu tenho a mesma largura que eu trabalhei desse lado, tá? Lembrando que eu virei do avesso e aqui eu tô trabalhando do lado direito. Agora que eu vou começar carreiras de ida e vinda. Eu vou fazer do mesmo tamanho a alça certinho que eu fiz essa, tá? Se você quiser ir contando quantas carreiras que tem, eu dei os centímetros pra você e a quantidade de carreira. Aí, você vai contando pra ela ficar exatamente igual. Aí, aqui faço uma correntinha e vou trabalhar igual eu trabalhei a outra, até completar o tamanho que eu quero. Faço uma correntinha, venho no primeiro pontinho, faço um ponto baixo.
eu vou fazer os 9 pontos desse lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui bem no cantinho, faço 9. Uma correntinha pra virar. Viro o trabalho novamente, venho no primeiro pontinho, faço um ponto baixo. E vou trabalhar novamente os 9 pontos baixos. Igual eu fiz a outra bolsa até obter o mesmo tamanho da outra alça, tá? Tamanho da outra alça, né? Então, eu vou fazendo assim, carreira de ida e volta, como eu expliquei pra vocês, até obter o mesmo tamanho desse lado. E depois é só prender do outro lado e a nossa segunda alça fica pronta. Ó, gente, só fiz minha alça do outro lado, no mesmo tamanho do que a outra. Aqui só vou prender a alça, ó, vim, aí parei aqui. É sempre importante que você pare do lado que você vai costurar, do lado de dentro pra lá, entendeu? Se eu tivesse parado aqui, aí eu ia ter que costurar do lado direito. Aí ia ficar aparecendo depois a costura. Então, você finalize do jeito que fique do avesso que você trabalhe daqui pra lá. Porque aí, assim, você tem como deixar escondido depois do acabamento. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado pra prender. Venho aqui, faço um ponto baixo, aí vou ponto por ponto, até finalizar, pegando as duas laçadinhas, até finalizar os 9 pontos da alça. Igual eu falei, se você quiser costurar com agulha de tapeceiro, fica à vontade. Mas eu já vou com a agulha mesmo. E se você quiser, em vez de fazer ponto baixo, fazer só o baixíssimo, também pode ser, tá? Eu tô fazendo o ponto baixo. Então, eu vou só terminar de fazer, prender aqui esse lado da alça. Vou cortar e já volto com vocês. Então, terminei de prender a minha outra alça e já cortei o fio. Agora, eu vou arrematar, vocês arrematam aí do jeito que vocês estão acostumados. Eu vou passando aqui por dentro um pouco de alguns fios. Passo por esses fios aqui, que aqui é o lado avesso. Deixa eu cortar um pouquinho, aí eu faço aquilo lá que eu sempre mostro pra vocês, dividir o fio em 2. Porque aí não desmancha, gente. O povo pode lavar, né? Que o povo não tem muito cuidado pra lavar, então pode lavar, bater na máquina aí no tanquinho, que aí não vai desmanchar. Coloco um pra um lado pro outro, faço 3 nozinhos. Primeiro não aperto muito. O segundo eu aperto bem. E o terceiro eu aperto bem. Aí eu corto aqui. Bem rente, vou fazer isso com todos os fios que estão aqui sobrando. Dos arremates, ó, vou fazer com esse aqui também. Cortar um pouquinho, passar um pra cada lado. Esse aqui é o lado avesso. Eu gosto de arrematar todos os fios assim. Por mais que você só passa por dentro, mas ele fica solto, né, dentro, na verdade. Assim, você dá uma amarrada mesmo, fica bem preso. Então, eu vou fazer isso com todos os outros fios que estão aqui na bolsa. Aperto aqui. Tá, vou fazer e já venho mostrar pra vocês o resultado da nossa bolsa russa. Ó, aqui fica pra dentro, se você quiser fazer com ponto baixíssimo, você também pode, tá? Na verdade, era até melhor fazer um ponto baixíssimo, que não ficava essa saliênciazinha aqui. Mas já fiz assim, então deixa, né, gente? Certeza que vocês vão fazer bem melhor que eu. Aí, fecha com ponto baixíssimo, tá? Que fica melhor. Agora, eu não vou desmanchar tudo, não. Deixa eu só arrematar aqui os outros fios e já volto pra mostrar o resultado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou postar esse vídeo
que eu já passei pra vocês a receita da bolsa e esse tipo de alça. É bom que ela fica bem reforçada assim, fica forte. E o acabamento desse modelo, então, ficou assim, ó. Que nós fizemos do lado avesso e depois viramos pro lado direito. Aí ficou assim o acabamento. E a alça ficou grossinha, ficou bem forte. Aí eu vou postar esse vídeo como a primeira parte da bolsa russa. E depois eu venho com outras partes, fazendo outros tipos de modelo da alça. E o outro acabamento que eu falei pra vocês que eu vou fazer na vermelha. Aí depois eu venho fazendo o acabamento externo, que eu vou fazer pelo lado de fora, e outro tipo de alça, que também eu comprei uma argolinha pra fazer uma alça pra vocês. Aí eu esqueci a sacola lá no mercado, gente, ontem, só por Deus. Tá bom? Então eu já vou colocando pra postar esse vídeo, e aí depois eu venho com outros vídeos com outros tipos de alça e alguma outra coisa a mais, o acabamento, fazendo diferente. Mas tenho certeza que vocês, eu dei a receita básica dessa parte da bolsa, então agora vocês já sabem. Tenho certeza que vocês vão me marcar lá no Facebook, Paty Kelly Crochê com Y, e vão fazer modelos maravilhosos, gente. Olha, ela não gasta muito de barbante essa bolsa e é bem rápido de fazer. O vídeo ficou longo por conta da explicação, mas pra fazer ela é rapidinho, então vai ser um estouro aí essa bolsa pra praia, que dá pra levar caderno. Muito boa essa bolsa, gente. Vender pra professora aí que leva muito caderno, pasta. Então já vão fazendo que vai estourar de vendas, em nome de Jesus, tá bom? Então eu vou colocar esse vídeo, depois eu venho com outras versões de alça e acabamento, tá bom? Espero que vocês entendam e tenham gostado. Um beijo no coração. Se inscreve lá também no Paty Kelly e a Vida, meu outro canal, que lá eu faço bastante vlog do dia a dia. Lavando roupa, lavando banheiro, um monte de coisas. Tá bom, gente? Então, um beijo e fiquem com Deus, tá bom? Tudo de bom. Até o próximo. Coração pra vocês.